Boa tarde, amigos, os donos da bola desta quarta-feira no ar e olha, com muitas informações para você, porque tem o Internacional dentro de campo contra o líder e tem o Grêmio fora de casa em campo contra o Atlético Paranaense. Tem também a questão dos bastidores da compra da Arena. Muitas informações e nós estamos aguardando a sua participação, a sua opinião, sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no Instagram, @donosdabolaRS. Vamos à Central Band do Esporte com o João Batista Filho. Alô, João Batista, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Para todos que estão nos assistindo, a equipe do Internacional está aí, vai ter 3 jogos na sua casa. Primeiro agora nesta quarta, final de semana contra o Figueirense e depois contra o Palmeiras, primeiro duelo da Copa do Brasil. O Inter tem um projeto ousado. 100 mil pessoas nestas 3 partidas é a meta. E até por isso tem uma novidade. No próximo sábado, dia 19 de setembro, contra o Figueirense, os 5 mil torcedores que forem pilchados, os primeiros 5 mil que forem pilchados, entrarão de graça no estádio Beira-Rio. São algumas das promoções que a diretoria está tentando fazer para cada vez mais aumentar a média de público. O Inter já passou de 700 mil no ano e espera até o final do Brasileirão, sonha com isso, chegar a 1 milhão de pessoas durante 2015, Meneghetti. A iniciativa é boa e se o time ajudar e ganhar, especialmente já a partir de hoje, para ter essa sequência positiva, ajuda para que o Inter atinja este seu objetivo de 100 mil torcedores nesta sequência de jogos. O confronto entre Internacional e Corinthians pode encaminhar o futuro das duas equipes neste Campeonato Brasileiro. E o técnico Argel procura tirar a pressão pela vitória, reduzindo a importância da partida. Estádio Beira-Rio. É a partir daí que o Inter quer embalar de vez no campeonato. O time do técnico Argel recebe o Corinthians, de olho numa vaga no G4. Será mesmo? Não, está totalmente equivocado. Tá bom, a gente explica. Pro Argel não tem nada de projeção. Ele gosta de pensar jogo a jogo. Não dá pra gente pensar outra coisa, não. Nós precisamos pensar jogo a jogo. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, independente do adversário, respeitamos todos, sabemos da dificuldade. Além disso, o treinador não vê essa partida diante do líder Corinthians como especial. Eu não vejo que é um jogo decisivo, nem pro Corinthians e nem pro Internacional. Eu vejo mais um jogo, que vale 3 pontos, importante para uma equipe, importante para outra. Mesmo em véspera de jogo importante, Argel não fecha treinamento, deixa aberto para todo mundo ver. E por causa disso, deu para notar a ausência de D'Alessandro. O camisa 10 está fora do jogo contra o Corinthians, ainda por causa de dores nas costas. O que chama a atenção é que o capitão colorado havia treinado normalmente na segunda-feira. Essa lesão começou na semana passada, quando o Inter enfrentou o Palmeiras. E como não tem mistério nenhum, a presença de Alex está confirmada no meio de campo, assim como a do zagueiro Hernando na lateral esquerda. E olha que o Argel disse que não gosta de improvisar. Você tem que entender que às vezes o futebol você precisa ter essa improvisação, mesmo você não querendo. O Hernando se mostrou favorável, né, em nos ajudar nesse momento, nessa partida. É um jogador que tem jogado muito bem de zagueiro dentro da nossa equipe. E vai fazer uma função que ele já fez na Copa Libertadores. Improvisando ou não, com ou sem D'Alessandro, o Inter tem um bom retrospecto no Beira-Rio sob o comando de Argel. São 4 vitórias em 4 jogos, o que pode animar a torcida. Precisamos mais do que nunca do nosso torcedor nessa partida. É importantíssimo o torcedor vir e ser o nosso 12º jogador, dar um voto de confiança a esses jogadores, a essa equipe. É importante a gente ter o estádio lotado, né, para que a gente possa ter esse 12º jogador que vem da arquibancada. Argel pode até ser cauteloso, mas vai dizer isso para o torcedor. Ganhar do líder é uma oportunidade única, tanto quanto tirar uma foto com os ídolos. Pelo menos na minha avaliação, o Argel não vai conseguir tirar a relevância do jogo. É importante. Tudo bem, o Internacional não joga pelo título, não joga ainda a possibilidade de ir ao G4, mas o jogo contra o líder dentro de casa é emblemático. Neste momento da competição, é um jogo importante. Eu acho que é o divisor de águas. Eu também acho. Desculpe o Argel, mas tudo bem, você pode usar isso para aliviar a tensão. Quer tirar o peso do jogo. Mas nós não temos esse compromisso. O jogo é talvez o mais importante do Inter. Porque isso, o Inter pode hoje se colocar, né? Para um horizonte diferente. Né? E tem realmente sim um circunstancial emocional que é contra o líder,
que é um jogo de rivalidade, entendeu? O torcedor vai muito pela rivalidade contra o Corinthians, então um jogo que está cheio de componentes. O Inter joga a sua possibilidade de G4 nesses 2 jogos. Eu pego esse universo pequeno... Aí eu acho que o Baldasso até acerta mais. De 2 jogos dentro de casa. Se o Internacional não vencer essas 2 partidas, o horizonte de G4 vai se tornar absolutamente distante. O Inter está jogando a classificação nesses 2 jogos. O de hoje vale mais pela representatividade. Vale mais pelo que significaria animicamente para ele, Inter, jogadores, torcida. Mas esses 2 jogos em casa são determinantes. Mas depois pegaria um Santos que também briga pelo G4, né? A tendência é que tem a condição de brigar. Fora, né? E que está jogando bola. Joga na Vila Belmiro, dia 27. É claro que faz parte do treinador tirar o peso do jogo, porque o jogo vale 3 pontos como qualquer outro. Mas nós temos que analisar o contexto, né? Circunstâncias de tabela do Internacional, especialmente, né? Que, como disse o Baldasso, vencendo esses 2 jogos em casa vencendo esses 2 jogos sequenciais pode se aproximar do G4 ou brigar pelo G4. E o que eu falei ontem aqui, né? Vencer o líder Corinthians na rivalidade histórica que tem essas 2 equipes dentro de casa, nesse momento agora, é fundamental para dar confiança. O Inter precisa de um jogo de afirmação. O importante é o seguinte: o Inter está oscilando muito. O Inter faz 4 jogos agora e 3 são em casa. Porque depois... Tá um da Copa do Brasil aí. Não, eu estou pegando no Campeonato Brasileiro. Estou desconsiderando a Copa do Brasil. Porque depois ele pega o Sport no Beira-Rio. Então ele joga fora... depois do Santos. Ele joga fora na Vila Belmiro, joga essas 2 em casa, fora na Vila Belmiro e volta a jogar no Beira-Rio contra o Sport. Então ele tem que ter um aproveitamento altíssimo desses 4 jogos. Sabe que o prejuízo para isso, que o Daniel disse que é relevante mesmo, é que o Argel não conseguiu ainda, não sei se vocês concordam, dar um padrão para o time. O Inter se esforça muito para jogar bola. Ribeiro, é uma força, assim, sabe? Tu não vê um andamento natural. Claro, e agora ele está mudando o time, está fazendo experiência com o carro andando. Hoje vai ter 3 volantes. Mas a gente sempre cobra progressos. Os números do Argel são bons. Isso é irrefutável. Mas no que diz respeito a essa padronização de time, que é o necessário para que tu imagine que o Inter possa conquistar os seus objetivos, isso realmente está faltando. O Argel conquistou até agora, nesse primeiro mês de trabalho, números interessantes, só que o Inter não tem padrão. Se nós fôssemos apenas analistas de resultado, nós acharíamos maravilhoso e marteríamos o martelo que tá beleza, venceu o Curitiba, coisa e tal, Palmeiras. O Inter não jogou bem essas 2 partidas. O Inter teve problemas importantes. Aliás, o Inter do Argel é um time que a cada jogo apresenta uma deficiência em algum setor, em que o outro tem que cobrir esse setor. Isso estoura ali adiante. O Argel precisa dar padrão. Eu acho que o Argel deu sinais assim que... Talvez a gente sabe da dificuldade que ele tem, né? Mas ele semana passada falou que não gosta de improvisação. Nos 2 jogos seguintes, e acho que hoje com razão, de forma justificada, coloca o Hernando. Mas colocou o William no meio campo, que não deu, na minha opinião, resposta alguma. Não deu nenhuma resposta satisfatória. Ele teve que se explicar na coletiva, né? Ele mesmo disse, olha, eu vou evitar falar algumas coisas porque... Esse dinamismo do futebol faz com que a gente emita um conceito e depois tenha que voltar atrás. Como foi no caso das improvisações. Daniel. Mas eu assim, Baldasso, eu sinceramente, eu não gostei da coletiva dele ao justificar os volantes comparando o jogo do Grêmio com o São Paulo. Ele disse que o São Paulo jogou com 3 volantes. Não, o São Paulo não jogou com 3 volantes. O São Paulo jogou com o Breno, próximo ali da linha de zaga. Ele jogou com 2 meias, o Thiago pela direita, o Carlinhos pela esquerda. Como o São Paulo teve marcação alta, foram jogadores que avançaram mais. Eles faziam a recomposição. A característica dos jogadores. Aí é por isso que eu digo, eles faziam a recomposição. Então, os 3 volantes do Inter não tem nada a ver com os 3 volantes do São Paulo. Por isso que a gente não pode mais se prender no futebol moderno, que tu tanto critica, Ribeiro Neto, a nomenclaturas. O Renato fez um time aqui há pouco tempo que tinha 3 volantes. Só que os 2 volantes da frente do homem de marcação do meio campo, que eram o Riveiros e o Ramiro, eles entravam na área. Então, só que o Nilton e o Dourado não vão fazer isso. O Nilton vai aparecer de vez em quando e o Dourado nunca. E o Wellington Martins tem saída, mas tem chegado mais à frente com o Argel. Mas bem menos do que necessário para tu imaginar que esse time com esses 3 jogadores oriundos de marcação tem a capacidade de estabelecer alguma combinação de meio campo. Vem cá, gente. O Corinthians tem uma coisa de positiva que tu tem que quebrar dele, que é a posse de bola. O Corinthians com o Ralf, Elias, o Renato Augusto e o Jadson controla a bola. Se tu não formar um time para ter o controle da bola, tu não vai conseguir. E o time que o Argel formatou para hoje, que eu esteja errado, mas ele não tem essa capacidade. João Batista, vamos repassar, desculpa, Ribeiro, vamos repassar só o time do Internacional aí, João, vamos lá. Claro, o time do Internacional confirmado com Alisson, William,
Paulão, Hever e Hernando. O meio de campo com Rodrigo Dourado, Newton e Wellington. Alex carteando o jogo segundo o Argel, Vitinho e Valdívia. E eu quero chegar nesse ponto aí desse homem que vai cartear o jogo segundo o Argel. Eu acho que esse é o termômetro do Internacional hoje. E fala aqui alguém que é admirador do futebol e do caráter, da retidão, da postura que tem o Alex. É uma liderança positiva que tem o Internacional. O Inter fez certo em renovar o seu contrato, mas ele não vem rendendo bem. É verdade que acho que ele caiu de produção junto com todo o time. Mas hoje é o jogo pro Alex decidir. Tá, mas ele tem que ser um jogador mas ele vai ter, dos atacantes. Ele vai ter dificuldades, e aí, linkado ao que disse o Baldasso, o Inter com a formação que tem, analisando agora, né, o Inter vai jogar marcando. Jogar por uma bola. E aí... Jogou assim contra o Coritiba, Pois gente. é. Contra o Coritiba, que é um timeco. Mas aí é o Corinthians. Se tu der, como disse o Baldasso, a bola pro Corinthians, aí vai ser muito difícil. Eu também Tu faço. não precisa da bola pro Corinthians, tu tem que jogar. Mas com esse time é mais difícil de jogar. Pois é, aí é que Como tá, é que o esse Alex é que é o vai erro. cartear? Vai cartear sozinho? É? Não, mas espera aí, gente. O Wellington a gente conhece. É um jogador, Não, é bom inclusive, com jogador. características aproximadas ao do Arangues. É um jogador que faz transição. Chico. O Wellington faz transição, cara. O Wellington tem um pouco mais de capacidade de movimentação, mas é um jogador de abertura de meio campo. O Wellington não tem capacidade de combinação. E outra, mesmo que... Porque Acho que ele não vem fazendo isso porque ficou muito tempo parado, não tem o mesmo, a mesma embocadura, mas ele tem condições de fazer isso. Outra do Argel. O Argel disse na sua chegada que 4-2-3-1 era faceirinho, que ele não gostava de usar. O time está jogando no 4-2-3-1, porque o Vitinho está jogando na última linha do meio campo. Está jogando no 4-2-3-1. Mesmo com o retorno do Vitinho, eu temo que o Alex não tenha a possibilidade de fazer essa combinação e esse carteado que o Argel quer pela formatação do time. Os laterais têm que passar, né? E o Hernando não é um jogador Não com vai características. passar. Joga Para ir ali posicionado de pra fundo. passar. Mas Senão o Argel, senão o Alex não tem para quem pifar, não tem quem Exatamente. deixar em boas condições Exatamente. de dar o penúltimo toque. E aí o Inter não tem a bola nos pés. Se o Inter não tivesse controle de jogo, quem vai ter? O Corinthians. E aí é suicídio, Mas velho. aí é o seguinte, né? Tu e o Chico, que ontem, junto com o Rec, Vai ganhar. defendiam o favoritismo do Internacional, Vai ganhar o agora jogo. então estão criticando o Inter, é Não, isso? não estou criticando. O Inter vai ganhar na força, não vai Mas ganhar no jogo. a minha objeção ao que o amigo comandante colocou Opa. ontem é a seguinte. Tratasse o Corinthians como muito melhor do que o Internacional. E eu discordo disso. Eu acho que o Corinthians pode estar melhor que o Inter. Não tem melhores jogadores que o Internacional. Não tem. O Jadson, o Ralf se tornaram jogadores importantíssimos no processo, mas convenhamos, não são extra classe. O Internacional tem capacidade técnica para ter jogadores com esse mesmo potencial. Tá só. Quanto tempo tu não vê o Renato, Internacional com bem. essa capacidade técnica? Renato Augusto. O Renato Augusto, sim, esse é Renato diferenciado. Augusto, Não, mas Gil, o Jadson tá fazendo um baita para aí, campeonato. O Jadson está fazendo um baita tem campeonato. laterais que apoiam o O Baldasso. Jadson está fazendo um baita campeonato por causa do Tite, gente. Mas só um pouquinho. O mesmo baita campeonato que o Anderson poderia Quer estar me dizer que o fazendo. time Mas do Internacional é melhor que o time do Corinthians? o grupo do Internacional é melhor que o grupo do Corinthians. Não levei grupo, acho que o Corinthians Tá bem. é muito melhor que o Internacional Tá, hoje. neste campeonato brasileiro... Mas quem você está falando? O Inter Tá, de mas Atlético, assim, ó, Inter de Atlético Mineiro? Tá bem. Mesmo que a gente tenha objeções ao desempenho do Internacional, o Inter vem de números recentes importantes. O segundo turno do Internacional é muito bom. Não, o Mas Baldasso o tem... futebol que o Internacional jogou contra o Curitiba te remete ao que vai ganhar do Corinthians? Baldasso? Meneghete, eu estou tentando encontrar alguma coisa para acreditar, velho. Não, aqui, ó, tem uma coisa... Que tá me dando um pau por isso. Tem uma coisa que o Baldasso tem razão. Uma coisa, beleza. Eu não posso concordar muito, tá? Os jogadores que o Inter tem, o Inter não conseguiu em nenhum momento na temporada, tá, fazer com que o status dos jogadores fosse de acordo com a bola Eu do acho que time. conseguiu fazer num Tá. período curto de Não. Libertadores, O de Inter- finalzinho da fase de o grupos, Inter tem quando jogadores- ganhou dos chilenos lá pro 4-0, encarreirou depois até primeiro em Santa Fé e foi o que tinha sido campeão gaúcho. Não enche uma mão com os jogos bons do Inter, mas tá? o Inter E o mesmo Inter não- tem jogadores para jogar muito mais do que jogou a temporada. Mesmo não enchendo uma mão, Ribeiro, o Inter, quando enfrentou o Atlético, o Inter jogava um futebol bem melhor do que o Jogava Teve um momento muito, esse o ano Corinthians maravilhoso. vinha Teve. O apresentando. primeiro tempo do segundo Granal foi maravilhoso. o Laú, Não, tá dois, bem. três. Santa Fé, o Atlético Beira-Rio, Mineiro. O Inter já Atlético jogou Mineiro. mais. O Inter já jogou mais. Aquele que o Corinthians. Internacional, daquele período curto ali, de 30, 40 dias, eu acho que faria um enfrentamento em condição de igualdade, Claro. até para bater o Corinthians hoje. Aquele jogou melhor, Meneghete. Aquele Inter jogou melhor que o Corinthians, porque o momento do Corinthians era outro. É isso aí. O Corinthians estava eliminado da Libertadores da América e buscando se reencontrar durante o campeonato. Só que aquele Inter acabou, né? Eu juro que eu não quero citar Diego Aguirre, mas já citando, o Argel está passando hoje uma dificuldade que não só o Aguirre, mas que qualquer treinador passa na temporada. Não, mas por culpa deles, Ele né? não tem jogadores.
Como assim não tem jogadores, Ele não Chico? tem. O Baldasso- grupo do Internacional é o melhor grupo do Brasil. É, bom, discordamos. É o melhor Boa grupo do discussão. Brasil. Pô, falar disso, hein? Vai botar quem? É que Vai o erro botar é assim, quem? ó. Vai botar o Anderson? É que o erro é assim. Que caminha em campo? Aí é que tá. Ah, Aí não, é que né? tá. O nosso, até pouco tempo atrás, o Vitinho era um jogador para mandar embora. Aí nós vimos que é um jogador diferente. O Anderson, nós estamos tratando o Anderson nesse momento como um jogador, um lixo de jogador. Não, E o não Anderson, é um lixo. Ele é muito bom jogador, mas não tá O jogando. Anderson joga muito mais que o Jadson. Quando? Quando alguém fizer ele passado? jogar. Quando alguém No passado fizer ele jogar ele mesmo. mesmo. O Dátulo não jogava aqui bem, né? Foi o primeiro tá voando, Mas, né? mas Cara, aí, gente... tu tá tirando 3 a anos culpa, quase. tu tá tirando Não, a culpa peraí. dos Deixa eu treinadores entender. para dizer que os Não, jogadores do deixa eu Internacional entender. jogam Tu mal. escalaria o Anderson hoje à noite? Hoje não, mas o processo até... Não, hoje à noite sim. No lugar do Wellington Martins, eles escalaria o Anderson. Só que o processo Tem que botar quem vai jogar. Quem Fizeram vai suar a errado, camisa por mim. fizeram Tá louco. errado com o Anderson o ano todo. Então fala o seguinte, cara. O Anderson, todos nós sabemos que é um jogador que tem potencial. Ele não está Tem. conseguindo jogar, se resolve o problema. O que está acontecendo? Não sei, mas Bom, não é culpa do técnico, Bom, mas né? assim, ó, eu não tenho como saber. O técnico que vive Já todos tem os dias tem que dois, saber. mas já tem dois treinadores que não botam o cara pra jogar. aí é A culpa não é só coincidência. do técnico, Cara, né? Aí é muita coincidência, dois técnicos e os dois com os mesmos problemas. Escanteio o cara. Agora é. Ah, mas tá bem, mas o Jorge Henrique foi titular com 3 técnicos e não joga nada também. Os técnicos fazerem a mesma coisa também não significa muita coisa. Mas ele não tem o Sacha, Tá ele não tem pegando o um caso, D'Alessandro. Baldasso. O Hoje não D'Alessandro tem. tá com o quê? Qual é o problema do D'Alessandro? vamos Tá lá, velho vamos mesmo, né? Tá com uma lesão nas cheio, costas, tá é. cheio de dor. Tá com uma lesão nas costas. Não sabe que jogador machucado não pode jogar? Não, é que aqui se defende que o jogador lesionado, inclusive com o tornozelo Sem quebrado, machucado. tem que jogar. Meneghete, Aqui sem se machucado, defende o isso. Chico- O cara tá com problema muscular, tem que jogar. O Chico tem um fetiche com treinadores. Ele é apaixonado por treinador. O treinador Eu nunca só tem acho que ele culpa não. com o Não, Chico. eu só acho que ele não é o responsável por tudo. Se vocês protegem muito os jogadores. Os ídolos dele, Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi. Dois dos maiores da história. O Como Internacional técnicos, inclusive. tem grupo de jogadores para jogar mais do que o Corinthians. Não está por culpa dos treinadores e da direção. Ah, eu discordo. Eu acho que não. O Corinthians tem um grupo muito melhor. Não sei se grupo, tá? Mas o time do Corinthians é muito melhor. Cara, Faz uma fusão dos dois times. Quantos jogadores do Corinthians jogam mas no Inter? o time do Corinthians é muito bom por causa do Tite, Daniel. Tem- Mas jockey, né? Tem é jockey. por causa do Tite e pela qualidade dos jogadores, Baldasso. Pô, para aí. Não, mas o eu Gil acho é que bom o Baldasso tá zagueiro. dizendo que o Tite sabe tirar desse grupo, que é um grupo bom, transforma ele num grupo muito bom. tanto Ele sabe que tirar Tanto é aquela verdade prima. que ele fez esse Corinthians voltar a jogar, coisa que o Corinthians não... O Mano Menezes, o Jadson não jogava o que tá jogando com o Mano Menezes. Não jogava isso. Não, e Isso é fato. o Fagner, lateral direito, o menino da frente, que é o menino que surgiu da base agora, há pouco tempo. São o Cara, Luciano e o vamos falar sério, Marcel. O próprio Renato Augusto sempre foi um jogador mediano, né? Não, O Renato- e é. Não, ele é um bom um jogador, ele é um bom jogador, só que se tornou um baita jogador porque o técnico organizou um esquema em time função dele. competitivo, time futebol coletivo, é isso aí. Vem cá, cara, o Corinthians não tem nenhum supra-sumo, não tem nada. Não, é não um tem... time Peraí, coletivo. Ribeiro, o centroavante é bom, tá? O centroavante do Corinthians é bom. Wagner jogador. Love? Ah, não, é o bom Wagner jogador. Love sempre foi Para tratado aí. como um jogador mediano, gente. Não, Espera o um Renato pouquinho. Augusto é bom jogador. Bom jogador. O Jadson é bom jogador. bom O Gil é bom jogador. bom Pô, jogador. para aí, Só que é o cara. seguinte, Um ótimo Só jogador. que se tu tirares o momento de organização do Corinthians e analisar friamente jogador por jogador, eu acho que do meio pra frente os do Inter são quase todos melhores que todos do Corinthians. Eu acho que, eu que não entro, discuti aqui com o Rex essa semana, essa questão de salário e tal, mas eu acho que não estou entrando em salário, estou entrando em biografia. Se os medalhões do Internacional que estiverem em campo hoje, e não são todos, e a ausência do D'Alessandro, eu acho que ele é muito significativa, e só aumentou a minha certeza Hoje- que o Inter não passa pelo hoje Corinthians. é jogo Aumentou dele. a minha desconfiança. Eu estava desconfiado. Ah, o Inter vai ganhar. Eu estou otimista Tu acha que o ainda, D'Alessandro não mas joga nada, aumentou então a pra minha ti não muda desconfiança. nada, né? Tu não pode, tem que ser coerente, né? Tu acha que ele é desprezível, né? Não, Então, eu acho tem que ver. não é. A Hoje ausência ele- do Alessandro hoje é preponderante. no Tá, jogo do mas D'Alessandro. aí eu vou repetir a pergunta que o amigo me colocou na análise anterior. De qual D'Alessandro o senhor está falando? Ah, eu acho que o Alessandro sempre é um baita jogador. É, né? o 2015 do D'Alessandro até agora não, Não, espreme não sai nada. O D'Alessandro... Seja injusto. A Libertadores do Inter, o Inter chegou na semifinal muito por conta do Tá D'Alessandro. bem, Para, nos para de botar, dá pro D'Alessandro todos os méritos. Não, Mas que jogou muito, o Roberto Foi um Como dos ele- responsáveis, Foi um Ribeiro. pouquinho. Não, é que ele o jogou, Baldasso diz que espreme não sai nada. Como o Então, Valdívia né? jogou, como o Nilmar jogou. tá bem. É sempre Aí é que tá. tudo por causa do Alessandro. Falei tudo por causa, não te exalta. A contribuição Vocês do estão 8,80 aqui. A contribuição do D'Alessandro nos lampejos positivos que o Inter teve na temporada foram contribuições muito positivas. Só que o D'Alessandro nos outros momentos não fez a diferença nunca. Ninguém fez. Nunca. Bom, mas quem tem que fazer é ele. Mas sozinho? Ele é o craque. Sozinho? Ele é o craque do coletivo, time. Baldasso. Ele é o craque do Ele time. acabou de citar, ele Nos foi on- importante nos momentos bons. Essa Nos é- ruins ele não apareceu. Essa Pô, o time é- todo caiu. Essa é a pior temporada de D'Alessandro no Internacional.
A pior temporada. Inclusive me fazendo pensar que talvez seja o momento de começar a se imaginar a De transição. um D'Alessandro que faz parte de um grupo que é melhor que o do Corinthians. Né? O D'Alessandro... Não, tá bem? E faz mesmo. E faz mesmo. Só que o D'Alessandro desse período ruim, ele esteve em campo em muitas oportunidades e ele afundou junto com o time. Coisa que não acontecia quando ele era o extra classe que era. O Inter o ano passado não caiu para a segunda divisão por causa... 2013 não caiu para a segunda divisão por causa dele. Inclusive num ano que foi 2012, que ele se machucou o ano inteiro, por causa do preparador físico do Dorival Júnior, que quebrou o grupo todo, o D'Alessandro, quando jogava, ele fazia diferença. Nesse ano ele não está fazendo, Meneghetti. João Batista. Pessoal participando de casa pelo Twitter, o Sandro tá falando o seguinte: engraçado que esse mesmo time líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, caiu de rendimento, e ele faz a comparação dizendo que é o mesmo caso do Inter neste momento, Meneghetti. Tem o Calisto, que tá falando o seguinte, só para registrar, hoje a bancada tá perfeita, o melhor apresentador e os 4 melhores da bancada, segundo o Calisto aqui no Twitter. O Arthur tá cornetando, evidentemente, o Baldasso. Por isso que vai chover até o final do mês, o Fabiano Baldasso está no programa, isso já é habitual. É toda quarta-feira o Arthur, e aí chove na quarta-feira porque o Baldasso está aqui. E o Alexandre Garcia, também para o Fabiano Baldasso, está falando o seguinte, D'Alessandro fora, mas o homem não estava bem. Será que é uma estratégia? Até porque, sem ele, agora vai Fabiano Baldasso, é o Alexandre de Bagé. Não vamos desprezar o D'Alessandro, até porque quem joga no lugar dele é o Alex, também está devendo bastante. Mas que o D'Alessandro não vive, que o D'Alessandro vive o seu pior momento no Inter, ele vive. Eu discordo, eu acho que o pior momento foi aquele das lesões, que acho que foi 2011. Acho que foi. 11 ou 12? Acho que foi 2011. Foi com o Dorival Júnior. Foi o ano que ele esteve para ir para a China. Acho que foi 2011. Não lembro. Que ele teve muitas lesões. Diga lá, Ribeiro Neto, um homem muito ativo nas redes sociais. Pois é. É impressionante, Ribeiro. A tua performance nas redes sociais é um negócio impressionante. Tu sabe que agora eu estou fazendo marketing pessoal, estou eu e o D'Alessandro agora. Acho que o D'Alessandro está certo. Como assim o D'Alessandro está certo, marketing pessoal? O D'Alessandro é o rei do marketing pessoal, ele faz muito bem, agora eu estou aprendendo bobagem, com ele. Ribeiro, Estou aprendendo com ele. Olha aqui, você está feliz com a sua vida sexual? Hã? Está faltando alguma novidade? Algo diferente, mais empolgante? Pois para despertar novas sensações, tem o Ativo com você! Um estimulante que faz o maior sucesso. Age no seu organismo por vários dias. Não vicia e é indicado para homens de todas as idades. Ligue 3081-0700. Aproveite as promoções da Central. Tem super desconto, facilidades no pagamento, entrega grátis e sigilosa se você quiser, e para todo o estado do Rio Grande do Sul. De presentaço está indo o super energético Ativo Gladiador, para você ter energia e disposição o dia todo. Ligue 3081-0700. Ativo é para todas as horas. Faça o teste e comprove. Fica legalzinho. 3081-0700. E por quê? Ativo é você na Ativa sempre. Olha aqui, ó. Vocês notaram, hoje eu tô gripadinho, mas eu tô com energia porque o Ativo me salva de tudo. E se precisar, tô no jogo, a noite da CB faz os seus estragos, Ribeiro Neto. O nosso editor Paulo Pires separou a imagem de um jogo maravilhoso entre Internacional e Corinthians. Foi em 2010, em setembro também, 2010. Inter 3, Corinthians 2. O Inter do Celso Juarez Rotti e o Corinthians do Adilson Batista. Olha o D'Alessandro aí, ó. Olha o D'Alessandro aí, ó. O Tinga se lesionou nesse gol. Acabou sendo substituído. Aquele 11 ali, o Juliano estava chegando. O Tinga fez alguns gols contra o Corinthians depois daquele famigerado 2005, né? Sim. Fez no ano seguinte, 2006, vencendo o Corinthians em São Paulo. Esse é o lance do pênalti que o Ney botou a mão na bola no finalzinho do jogo, depois na sequência o André fez o gol, né? É um belo jogo. O goleiro era o Lauro? Não, o Renan. Renan, do Inter é o Renan. Surpreendentemente o Renan. Surpreendentemente o Renan. Pablo Luguinha Azul. A história, Foi um grande jogo. Inter e Corinthians o Inter e Corinthians já tem rivalidade desde aquela decisão de Campeonato Brasileiro de 1976. Mas depois de 2005... Acentuou demais. Jorge Henrique aí, ó, Baldasso, aqui, ó. Mas esse jogador... Mas ele jogava muito lá. Foi muito bom jogador. Jogava muito lá. Não, Jorge Henrique no Botafogo do Corinthians jogou demais. Mas essa bola não entrou, rapaz. Impressionante. E o Corinthians respeita demais o Internacional. O D'Alessandro passando pros 2 gols, só isso, né? Não, o D'Alessandro jogou demais. Cara. Jogava muito. Alexandre, hein? Alexandre desperdiçando gol, hein? Fez um gol e perdeu o outro. É o Alexandre. Não tem como errar. Pode ver como a gente é antigo, né? Eu estava nesse jogo, já gostava muito de futebol, ia nos 2 estádios na final de 76. Não, de 76, de 76. Tu pode
o respeito que o Corinthians tem pelo Internacional está nas próprias cornetas que o Corinthians faz. Que defesa do Ney, cara. Tu sabe, o Renan, né? tu sabe que eu acho que o Corinthians não tem um respeito do Inter. Eu acho Na que sequência teve esse lance, aos 45,5 saiu o Andrezinho e fez esse gol. eu acho que o Corinthians não tem um respeito pelo Inter. O Corinthians tem uma raiva do Inter. Não, eu acho que tem raiva e tem respeito. Todo o pessoal do Corinthians, lá, André Sanches, o Márcio Rezende de Freitas, Heber Roberto Lopes, esse pessoal todo respeita muito o Internacional. Boa essa. Tu sabe que assim, ó, amor e ódio, eles caminham juntos, né? Então, sempre quando tu houver interesse em alguma outra uma pessoa, ou referência, ou clube, é porque você se importa. O tá? Tite, inclusive... Quando houver indiferença, que aí não... O Tite elencou todos os números do Inter recentes, né, na coletiva para dar o tamanho do jogo. Que o Inter não toma gol há vários jogos no Beira-Rio, que a campanha do Inter é boa em casa, que o Inter tem tantos e tantos jogadores. O Tite fez questão de... É por isso que o Tite é o Tite. Se fosse outro treinador, diria o seguinte, vamos para dentro dele. Só diria isso na coletiva. Alô, João Batista. Não, a gente captou o time, nós pegamos o time do Internacional que venceu por 3-2 o Corinthians. Goleiro Renan, lateral direito Ney, a dupla de zaga com Índio e Sorondo, na esquerda o Kleber. O meio de campo começou com o Guinha Azul, teve Tinga, depois o Edu, aquele mesmo, o Juliano, depois o Andrezinho, o Gladstone, aquele volante que passou pelo Internacional, e o D'Alessandro. No ataque, o Alexandro, depois o Leandro Damião, e aí fechamos o time colorado. Detalhe para o time do Corinthians, que tinha Yarley no banco de reservas, ele acabou entrando na segunda etapa. O time do Inter era melhor que o de hoje, hein? Sim, Sem dúvida. Quando Time alternativo. Quando o João Batista falou Sorondo, me doeu o adutor da coxa aqui sentado. Um negócio impressionante. Coitado do Sorondo. Ô, João, o que você tem para falar de informação aí sobre jogadores denunciados, hein? O STJD acabou denunciando hoje 12 clubes por conta de uma norma da FIFA, uma regra da FIFA, que não pode mais acontecer o acordo de cavalheiros. Ou seja, Meneghetti, um jogador que está emprestado, ele não pode deixar de jogar contra o seu clube. Ele é obrigado ou deve jogar se tiver condições. Aconteceu que o Internacional não deixou o Cruzeiro utilizar o Fabrício e o Grêmio também não deixou o Flamengo utilizar o Pará e tampouco utilizou o Eraso contra o Flamengo. Então, estas duas, as 4 agremiações e fora os outros times, foram denunciados pelo STJD. O Inter pelo caso Fabrício e o Grêmio pelo caso do Eraso com o Pará, na mesma circunstância com o Flamengo. Segundo o STJD, os casos serão julgados e os clubes podem pegar até R$100 mil de multa cada um. Eu até acho errado que se tem um acordo de cavaleiros que um jogador vai embora do clube. Quando está emprestado, não. Até acho errado. Agora, é inócua essa decisão do STJD. Completamente inócua, porque vai obrigar o quê? É o departamento médico a mentir. O jogador vai estar sempre machucado contra o clube a qual o passe está vinculado. É simples. Está resolvido isso. Ou forçar um terceiro cartão. Mas vou te dizer o seguinte aqui, ó. Tu vai jogar contra um Pará e contra o Fabrício e tu não quer, tu tem que tomar uma multa mesmo. Pô, é brincadeira. Olha o Fabrício. Não, é que tem algumas... muita gente com saudade de outras situações, né? Tô vendo. Por exemplo... Tô vendo, muita gente com saudade, é verdade. Mas tem, por exemplo, o Pato, né? O Pato que está fazendo a diferença no São Paulo. O Corinthians não vai querer que o São Paulo escalhe o Pato, por exemplo. Isso é uma questão óbvia. O Pato está fazendo a diferença hoje. No caso do Pará e do Fabrício, é perfeitamente consertável. Agora, tem situações que eu entendo um pouco isso. Sinceramente, eu não acho correto isso. Eu também não acho. Não serve para ti. O Fabrício, ele não foi embora do Inter? Não tem quando o contrato é rescindido e foi embora? Não tem por que não jogar contra o Inter. Não, foi embora. Mas é contrato rescindido mesmo? Não, o Fabrício parece que não é rescindido. O Fabrício pertence ao Inter. O Fabrício volta no final do ano. Ele Que volta. bom, ótimo. Eu não sei se no final do ano Joga mais internacional. na metade do ano que vem. Eu não sei Tá agora. proibido passar na pá de cacique. Ele provavelmente vai voltar para ser emprestado para outro clube ou permanecer lá. O pior foi o Guerreiro, né? O Guerreiro foi rescisão e não podia enfrentar o Corinthians. Isso não existe. Isso não existe. Na rescisão, os caras acordaram que não podia enfrentar o Corinthians. Se tu te libera no contrato e não... Não, isso não existe. Isso não. Depois da derrota na última rodada e da aproximação de São Paulo e Flamengo na tabela, o Grêmio precisa vencer o Atlético em Curitiba para recuperar os pontos perdidos dentro de casa. Você olha para o gramado e não vê nenhum titular treinando. Estariam comemorando o aniversário de 112 anos do clube ou estariam concentrados para o jogo contra o Atlético Paranaense? A segunda opção é a mais correta. É um time bastante perigoso, que tem um atacante que todos nós conhecemos, que é o Walter, que é um grande finalizador, uma equipe rápida,
né, que certamente jogando dentro da sua casa, muito embora tenha uma equipe rápida de contra-ataque, vai nos dar uma pressionadinha. Mas os titulares apareceram no campo sim, apenas correram em volta do gramado após trabalhos na academia. Não teve atividade com bola para eles, até para amenizar o desgaste da sequência de jogos. No campo é na ação, né? No campo o movimento é a parte mais importante do trabalho, né? Você repetir, né? E você trabalhar corporalmente, né? E mentalmente as solicitações e as correções que você precisa fazer. Tu tenta de uma forma visual, com feedback, mostrar no momento que você está impedido de ir no campo executar tudo isso. Depois da derrota para o São Paulo, o sonho do título voltou a ficar mais distante. E agora, com uma sequência de 2 jogos fora de casa, o Grêmio quer se recuperar naquele que pode ser considerado um dos momentos mais desafiadores para o time desde a chegada do técnico Roger. O tricolor enfrenta, longe da arena, o Atlético Paranaense e depois o Palmeiras. Um desafio e tanto mesmo para uma equipe que estava invicta há 10 partidas. Poxa, a gente tem que ter uma gordurinha, né? Para poder, mesmo que derrotado em casa, né, ter o crédito. Eu não acredito que vai haver pressão por a gente, infelizmente, ter perdido dentro de casa para um grande time. Eu não vejo um momento para me sentir pressionado ou a equipe se sentir pressionada. O Grêmio não terá Marcelo Groy, que segue com o torcicolo. Thiago será o substituto em um jogo em que o tricolor pode quebrar um tabu. Desde 2011 não tem vitória gremista sobre o Atlético no Paraná. Por conceito e por princípio, eu gosto de considerar o jogo dentro e fora de casa do mesmo jeito. Eu encaro como um jogo sempre aberto e a possibilidade de você, lidando com essas variáveis, poder sair de casa e trazer pontos importantes. Os pontos que nós deixamos em casa diante de São Paulo, a gente vai ter que conquistar fora. Desafios não faltam para o Grêmio do Roger, que quer mostrar que a derrota para o São Paulo foi apenas uma exceção. Já vamos discutir esse jogo importante, Grêmio e Atlético Paranaense, antes a mensagem do Fabiano Baldassi. Um recado para você que está assistindo o programa. Presta atenção, você que tem o seu carro financiado e está pagando prestações altíssimas devido aos juros bancários, o Rafael da Simon Consultoria tem a solução imediata para reduzir a sua prestação pela metade. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Baldasso, pela metade. Tem o caso do Sérgio de Gravataí, por exemplo, que tinha R$12 mil financiado no seu carro. Prestações de R$540, ele ligou para a Simon Consultoria, a prestação baixou para 270. Logo depois foi feito um acordo de quitação e foi quitado por 3.200. Então, R$12 mil de dívida, quitação por 13.200. É muita diferença. Se você tem esse caso com você, com a sua família ou algum amigo, manda ligar para a Simon Consultoria no 3012-8899, porque não está com nada a ser escravo de juros bancários. Os juros bancários no Brasil são os maiores do mundo. Quer saber como funciona melhor? Liga no 3012-8899, fala que está assistindo os donos da bola, que a primeira consulta é gratuita. Então não seja mais escravo dos juros bancários. 3012-8899 para reduzir pela metade a prestação do seu carro. Baldasso. Prestou atenção, né? É isso mesmo. Pare agora de pagar juros absurdos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. O Rafael deu o recado, tá aqui, 3012-8899. Liga agora para Simon Consultoria e resolve o teu problema. Meneghetti. Obrigado, Baldasso. Olha só, esse jogo do Grêmio também não é barbadinha, está muito longe de ter facilidade, embora o jogo não seja na arena, né, onde o Atlético Paranaense cresce quando joga em casa. Vai ser o Couto Pereira, que é quase um estádio neutro. É a casa de um dos rivais. O Atlético Paranaense. Por que vai ser na Couto Pereira? Porque tem um show na show. Rod Stewart. Então, acho que Bom show, hein? Bom show. Isso é favorável ao Grêmio. Ô Meneghetti, o Atlético Paranaense, para que a gente comece a análise pelo adversário, que é quem as pessoas têm mais dificuldade de ter mais informações. O Atlético tem um belo treinador, que para mim está entre os expoentes do futebol brasileiro. Milton Mendes. Milton Mendes, que é um treinador que tem ideias novas e está implementando. Expoentes eu acho que tu trocaria por emergentes. Emergente, pode ser, emergentes, mas é um técnico que de uma safra diferente, que tem mais ciência do que empirismo no futebol, que trata futebol com mais seriedade do que os técnicos mais antigos e alguns novos também. É um time rápido, embora seja de irregularidades dentro do Campeonato Brasileiro.
não é um time ruim. Não é um time ruim. E o Inter ganhou bem. Aliás, para mim foi a melhor partida do Inter, tá? Para mim foi a melhor partida do Inter, foi contra o O Atlético Inter Paranaense. ganhou bem aqui e perdeu bem lá, né? Perdeu bem lá. Mas foi com o É uma time do parada Rodrigues. dura e eu vou dizer para vocês, vale o mesmo para o Grêmio. O Grêmio tem, nesses 2 jogos fora, para mim, necessidades importantes para não correr risco de sair do G4. Paranaense hoje e no sábado o Figueirense. Palmeiras. Palmeiras fora. Eu Mas acho- depois pega o Avaí em casa, tá? Eu acho assim, ó. 2 pontos não é bom. Eu não tô O Grêmio preocupado. teria que fazer 3 pontos, ganhar um jogo. O Grêmio pode utilizar esses 2 jogos fora com tranquilidade. O Grêmio tem gordura, cara. Eu não sei por que essa preocupação. Porque eu tô pensando em título. Não, Ribeiro, tu mesmo disse aqui que o São Paulo e o Flamengo estavam chegando, tu tá te contradizendo. Não é, mas Aliás, é rotina, né? Se o São Paulo e o Palmeiras estão chegando e tu tá pensando em G4, eu e o Baldasso estamos pensando em título, se tu ainda tá pensando em G4, o Grêmio precisa pontuar nesses jogos. Aliás, tá tranquilo assim. Não, mas se acontecer uma hecatombe, não vai fazer. Não Vai fazer o Grêmio diferença. continua Claro, no bolo. tu tá dizendo que o Grêmio vai chegar em 8º, na tua tese realmente tá sendo coerente. O Não Grêmio faz uma campanha fantástica. Maravilhosa, surpreendente. Ribeiro Neto, O Grêmio vai a tua- viver. A tese do Ribeiro já foi pro ralo há horas. Ah, O Ribeiro disse que o Grêmio não teria um time. Não, já foi. Tu disse que o Grêmio não ia ser competitivo, o Grêmio já foi. Sim, o Grêmio é verdade. pode terminar em 15º, que tu já estava errado. Porque o Grêmio Não, foi mas competitivo. Eu reconheço isso. O Grêmio foi o que eu não imaginei que fosse. O Grêmio Eu vai reconheço. viver o que o Inter, o oposto do que o Inter vai viver agora. O Grêmio de 4 jogos, ele tem 3 fora. Sabe a sequência? Depois do lembra a Avaí ele pega o Cruzeiro. Então pega Atlético Paranaense hoje fora, depois pega o Palmeiras, Palmeiras, fora, Avaí, na Arena e aí Cruzeiro pega o fora. O Cruzeiro. Grêmio suportou a ausência do Groy, mesmo com as instabilidades do Thiago, e o Groy parece que é dúvida para hoje também, deve jogar o Thiago. O Grêmio suportou a ausência do seu melhor jogador, que é o Luan, porque o Roger estabeleceu um mecanismo que funcionava. O Grêmio suportou a ausência do Maicon, que é um baita cara que sai distribuindo bem o jogo. Que hoje tá mas fora de novo. Mas o Grêmio não sabe fazer o jogo defensivo sem Pedro Jeromel, que há um ano eu digo aqui nesse programa é o melhor zagueiro do Brasil. Ah, calma, O Jeromel Baldasso. consagrou o Rodolfo, que é um zagueiro médio. não, O Jeromel Seria consagrou. o contrário? Não. diminuiu o O Rodolfo, Jeromel consagrou o Rodolfo. A prova disso é que o Rodolfo saiu por 3 meses no ano passado e o Grêmio continuou tendo a melhor zaga do Brasil. tem um indicativo. Agora, quando saiu o Jeromel, o Grêmio afundou. Tem um indicativo. O Eraso tá jogando bem por conta do Jeromel. Mas Tava jogando bem por conta Saiu do Jeromel. O Jeromel é o avalista do sistema defensivo do Grêmio. O Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil e eu não sei o que o Roger pode fazer para suportar esse problema. O Grêmio não pode ser o Grêmio contra Se o ele São não tem o Paulo, né? melhor jogador, se ele não tem o melhor zagueiro do Brasil, a solução pro Roger é se atirar da ponta do Guaíba. Eu acho. Para aí. Mas o Jeromel é um dos principais do Campeonato Brasileiro. Jeromel e sem Gil do dúvida. Corinthians, são os dois isso aí. melhores zagueiros do futebol Eu tô com brasileiro. o Baldasso nessa. O Jeromel tem jogado, Onde é que estava tá jogando o uma Dunga? enormidade. Não, parei, ó. O barbaridade. forte do time do Grêmio era o Rodolfo e o Jeromel. O Grêmio tinha 2 zagueiros técnicos. Não, eu também acho. Rodolfo era- Eu acho que sim. Dois zagueiros técnicos. Mas também é Quem verdade que tem que- 2 zagueiros técnicos. Mas hoje? também é O verdade que brasileiro. sai o Rodolfo, todo mundo fez sinal da cruz quando entrou o Grêmio Eraso. continuou bem, e Daniel. o Grêmio continuou bem. Entrou o Isso é Eraso e verdade. o Grêmio O só time organizado é isso, né? Sabe por Mas que quando saiu agora o Jeromel... O Grêmio continua bem porque Aí também precisa 2 zagueiros, né? Tirou o outro. Claro. Aí entrou o Bressan e o Thierry, claro que cai, né? O poder de Claro que marcação cai. do Grêmio tá no meio de campo, pô. Que isso? Como? Paulo Pires separou a imagem do primeiro jogo, né? Foi na Arena, Grêmio ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Já rodou aí, Paulinho? Já rodou esse Grêmio 2-1? Estava no debate aqui. Com gol do Rodolfo, inclusive, né? Rodolfo, Isso, né? um O zagueiro nota 6. O Grêmio não pode ser o Foi Grêmio. como Jeromel, qual é a nota do Jeromel? Jeromel é 9,8. Nossa. Jeromel, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu já disse nesse programa. O Jeromel, não, só um pouquinho. Gamarra tá onde nesse O Jeromel é um zagueiro que na bola aérea é impecável. O Jeromel faz poucas faltas, dá o bote perfeito, joga limpo. Mauro Galvão. Adilson Batista, joga Mauro onde? Galvão. Jeromel me lembra muito Mauro Galvão. Quarto zagueiro. Tá. Mas o Adilson corria com as coxas coladas. Eu não tenho essa... Eu não tenho essa hipérbole do Baldasso, mas... Meu, Quem que é? Que começo aí? Mauro Galvão. Mauro Galvão. Né? Eu não tenho essa hipérbole do Baldasso, Já- mas já- eu quase concordo. Eu já te, eu sou muito fã do A Jeromel. diferença é que eu disse isso no meio do ano passado e fui execrado. Já tô tendo adesões. Daqui um ano todo mundo vai concordar. O Mauro Galvão jogava muito, mas muito mais do que o Perfeito. Jeromel. E o Jeromel tem as mesmas características. Baldasso, Jeromel é bom Tá, jogador, peraí. tu tem 21 minutos para pedir desculpas pro Mauro Galvão. Não, gente. Eu acho que Pô, e o Jeromel é bom jogador. Mauro Galvão foi para, uma exceção. Pô, foi um para cara aí. acima da média.
num outro futebol. Por isso que eu acho complicado a gente fazer comparações. O que ele jogava? Outro futebol, ele jogava beisebol, ele jogava futebol americano. O Mauro Galvão era zagueiro num futebol que não tinha velocidade. É isso. 15 anos. Que não era mais o futebol de hoje. 15 anos. Não era mais o futebol de hoje. Não era mais futebol de hoje. Futebol de 15 anos atrás. Ele jogava naquela época, né? Tu queria o que por isso que eu não comparo. Mas em características, o Baldassi tem razão. Não tem. Jeromel é adaptado a esse futebol de hoje com as características que o Mauro Jeromel joga demais. E a técnica também. Jeromel é exuberante. Jeromel é muito bom zagueiro. As duas melhores expressões do Ribeiro Neto. Não tem e não é. Se sou eu que faço essas coisas aqui... Não, tu não faz porque tu critica todo mundo. Ninguém presta pra ti. Eu sofro bullying no programa, tá? Agora o Baldassi, pelo amor de Deus, Baldassi não faz isso. Ribeiro, tu disse que o Jajá jogava mais que o D'Alessandro. Contigo eu não discuto mais nada. Não tem mais nenhuma possibilidade de discutir futebol contigo. Só tem uma coisa, a gente não precisa menosprezar o futebol do Príncipe Jair. Que jogava demais. Esse é que é o problema. O Príncipe Jajá jogava era demais. outro futebol também, gente. Não dá pra comparar. Eu posso comparar, mas dá pra comparar. Não, acho que não dá. Então não pode comparar Pelé com Maradona? Jogar em épocas distantes também, diferentes. Mas em épocas mais parecidas do que se comparar eles dois hoje com o Messi e Cristiano Ronaldo. O problema de comparar é o seguinte, para o Ribeiro Neto, tudo do futebol de antigamente era melhor. Eu acho o contrário. Eu acho o futebol de hoje muito melhor do futebol de antigamente. Então nunca nós vamos conseguir chegar a uma conclusão. Eu vou ser definitivo, tá, Baldassi, querido? O D'Alessandro não fardava naquele time de 75. O D'Alessandro naquele time de 75 colocava o senhor Paulo César Carpegiani no banco de reserva. Então tá, não dá pra dizer. Acho que eu já dizer que ele não fardava. É uma hipérbole, como diz agora. É isso, hipérbole. O João quer participar do nosso debate. O que ele falou aqui, Meneghete, pelo amor de Deus. Tá, tu disse que ele não fardava também? Vocês dois estão loucos. Não pode permitir isso. Eu quero pedir, cara. Eu comparo o Messi com o Zico, por exemplo. Acho que o Messi tem até a característica do Zico. Também acho. Acho muito parecido. Vamos lá, João. Confirmar o time do Grêmio então, Meneghete, que está escalado para o jogo de hoje às 9 da noite. Marcelo Groi ou Thiago, um dos dois. O Groi ainda tem dores nas costas e principalmente na região do pescoço, por isso é dúvida. Tem também o lateral direito Rafael Galhardo, Bressan e Eraso, os dois zagueiros. Na esquerda, Marcelo Oliveira. Edinho e o Wallace, os dois volantes. Mais à frente, Juliano, Douglas e Luan. No ataque, o atacante da equipe tricolor vai ser o Fernandinho com o Bobô no banco de reservas. Eu fui até o dicionário para buscar hipérbole, que é uma palavra que a gente até domina, mas às vezes a galera em casa não domina. Eu conhecia como um exagero, mas é mais ou menos isso, tá? Uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia com a finalidade expressiva. Segundo o dicionário, Chico Garcia, é um exagero intencional na expressão. Exemplo, Fabiano Balzasso. Hipérbole. É a hipérbole humana. Para que o Ribeiro entenda. Falar assim tem que desenhar. Não, mas o Jair foi um grande jogador, viu? Foi campeão da Libertadores e campeão do mundo com o time do Penharol nas costas, segurando nas costas. Não há dúvida, jogava muita bola, mas o D'Alessandro jogou mais que ele. Ele jogou mais que ele. No Inter. Não, o Ribeiro eu acho que dá pra comparar. Eu acho que são comparáveis os dois jogadores. Não, ele acabou de tirar o Carpegiani do time. Não, eu acho que entraria em boa parte dos jogos. O Carpegiani com o tirou. Não, eu acho inclusive que o Carpegiani poderia ser um bom parceiro pro D'Alessandro. Dá até para pensar no time dos dois juntos. Tiraria o Falcão daí. Não, Falcão não sairia. Improvisaria o Falcão na lateral. O único cara que atravessaria os tempos, que seria transcendental em qualquer estilo de futebol, seria o Pelé. Sim. E em qualquer outro jogador que a gente comparar da década de 70, 80... Maradona jogaria hoje fácil. Mas assim, aquela velocidade dele tem, mas nenhuma disciplina tática. Aquele drible do Garrincha, que ele dá 4 falsetes pro lado e o zagueiro sai pro lado, hoje em dia, qualquer volante tiraria a bola dele. Pô, mas eu não posso pegar o Garrincha jogar nos anos 60 e botar pra ser marcado hoje pelo Edinho. Não dá. O futebol é outro. Mas o Garrincha hoje, o cara só bastaria levantar a perna para atingir o Garrincha, já teria tomado a bola no meio das pernas, cara. Para com isso. Não. Você está botando o Garrincha com o preparo físico de hoje. O Garrincha hoje não conseguiria jogar futebol porque ele tinha problemas seríssimos, tinha as duas pernas tortas. Hoje ele não jogaria futebol. É outro tempo. Que
Mas o Garrincha a gente não viu jogar. Nem tu viu jogar o Garrincha. Mas o Garrincha. Tava velho, gordo. Daqui a pouco o Ribeiro vai fazer teste sobre tesourinha aqui no programa. Gessi, tu viu o Gessi jogar? Mas o Meneghetti, tudo bem. Eu sei que o Napoleão foi um grande comandante. Eu não estava nessa época. Mas a gente não viu o Garrincha Mas tu sabe que a história... Como, por exemplo, nós ainda vimos o Jairzinho jogar. Uma sequência. Agora o Garrincha a gente não viu. Entrou numa seara interessante essa da história. A história é aquela que nos contaram. Grandes jogadores dessa época também foram grandes deuses por conta de cronistas como Mário Filho, Armando Nogueira e Nelson Rodrigues. E o futebol não chegava a todos. E esses caras que iam no estádio escreviam com poesia o que esses caras faziam com a bola e eram considerados deuses. E vou te dizer mais uma. Essa década de 70 eu vi jogar. Essa tese não é minha, é de um colega nosso. Ele diz o seguinte, nós só temos as coisas boas do Pelé. O Pelé teve jogos que ele atuou muito mal. Muito mal. Só que o que nos chegou através de imagens crônicas é essa beleza do que foi o Pelé. O jogador de hoje em dia, quando atua mal, a gente tem todos os detalhes sobre ele. Na época, não. Os jogos que o Pelé jogou mal, nós não sabemos. É verdade. Mais 15 minutos o Pelé não vai jogar absolutamente nada. Eu estou ficando preocupado, Benete. O caminho que esse programa está indo, olha... Não, aqui ó, o Pelé não vai jogar nada em 15 minutos. Não, daqui a pouco o Pelé vai ficar no banco do D'Alessandro. Não, absolutamente, mas que ele jogue bem todos os jogos. Diga lá, João. Já temos um meme pro Lucas Bubbles colocar agora aqui, o Pelé no banco do D'Alessandro na partida segundo o Ribeiro Neto. Olha só, o Paulinho Pires, nosso editor, foi buscar os números do Jeromel, do Grêmio com ou sem Jeromel. São 22 jogos da temporada com o Jeromel e o Grêmio sofreu 17 gols no Brasileiro, vale destacar, 17 gols nos 22 jogos em que o Pedro Jeromel esteve. Ele saiu contra o Corinthians, são 3 jogos e meio, portanto, o Grêmio sofreu gol depois que o Jeromel saiu contra o Corinthians, são 3 jogos e meio e 4 gols sofridos, ou seja, não muda tanto, Meneghetti. É difícil de fazer essa comparação aí. O universo é muito pequeno. O Jeromel saiu no final do primeiro tempo do jogo contra o Corinthians. No segundo tempo foi um terror defensivo. Contra o São Paulo, sem Jeromel, foi outro terror defensivo. É esse universo. O Jeromel faz falta, eu acho que todos nós vamos concordar. Claro. Só que a minha divergência com o Baldassi é que eu acho que o Rodolfo é mais zagueiro que o Jeromel. Eu também acho. Mas essa estatística aí prova que a culpa era do Rodolfo, né? Vamos chegar nesse ponto aí. O Rodolfo é um bom zagueiro. Bom complemento ao Jeromel. O Rodolfo fez um campeonato pelo São Paulo, foi brincadeira, cara. Pelo São Paulo? Não, mas jogou pelo São Paulo? Tá bem, mas... brincadeira. Mas isso é passado, né, Daniel? Mas é passado, é o mesmo jogador. O Rodolfo... Me diz quem é que no futebol brasileiro tem 2 zagueiros, os 2 zagueiros técnicos. Era ótimo. Os 2. O Rodolfo é um baita jogador, só que eu acho que o centro do sistema defensivo... Não, pode ser. As pessoas tratavam como sendo o Rodolfo. Eu acho que era o Jeromel, porque quando o Rodolfo saiu no ano passado do time, por 2 meses... O time continuou sem tomar gol. É que para valorizar um não precisa destruir o outro. Não, mas eu não estou destruindo. Acho o Rodolfo um bom jogador. Acho que se comete muita injustiça. O Baldasso, diminui a tua hipérbole, entendeu? E calma, deixa as pessoas respirarem um pouco. Eu tô sufocado aqui, entendeu? Calma. Tu disse que o segundo maior jogador da história do Internacional não fardava num time do Inter. E tu acha que eu estou usando hipérbole? Não. O Baldasso, com todo respeito, sabe que eu gosto de ti, cara. Eu gosto de ti, tá? E eu não vou deixar, porque... Ribeiro, as pessoas estão concordando comigo, as pessoas estão assistindo, estão concordando comigo. Não fala como se só eu no mundo pensasse isso. Não. Assim, ó, eu peço a gentileza para os pais que estão vendo o programa junto com os filhos, entendeu? E eu peço aos pais que prestem... Não acreditem no que ele está falando, por favor. Digo, não é verdade isso, tá? Ele está brincando. Na verdade, ele está brincando. Não sabe disso, Meneghetti. É uma brincadeira Papais, que ele está falando. Deixem de ser saudosistas e façam o contrário do que faz o Ribeiro. Percebam que no futebol atual tem muita coisa boa acontecendo, melhor do que antigamente. O nosso dia que ele ficou aqui, o Rivelino. Ele não jogava nada, uma bunda grande. Não, pelo amor de Deus. Rivelino, para mim, é referência de futebol antigo. Jogava nos anos 70. Referência de futebol antigo que se jogava a bola sem marcação. Daqui a pouco, olha, esse programa tá perigoso. Eu vou chegar em casa e vou botar o Pelé eterno na lata do lixo. Foi, porque não dá. O Rivelino jogava muito, Baldasso, jogava muito. Bom jogador. Jogava nos anos 70, né? Bom jogador. Olha que time do Fluminense que tinha Rivelino, Carlos Alberto Pintinho. Mas que Pintinho, cara? Mas que Pintinho, Ribeiro? Nós acabamos de vir da melhor Copa do Mundo de todos os tempos, vem falar de Pintinho. Mas para com isso, cara. O intervalo, já voltamos com os donos da bola essa quarta-feira aqui na Band.
João Batista, Fernandão, então, definitivamente vai virar nome de rua. Exatamente, a Rua B. A Rua B vai ser Fernandão. É aquela pós-estádio Beira-Rio, para quem está indo na Zona Sul, Meneghetti, no próximo sábado. O prefeito da cidade, José Fortunati, estará no estádio Beira-Rio algumas horas antes do jogo contra o Figueirense para definitivamente sancionar o nome da rua como Rua Fernandão. Eu acho que é um reconhecimento merecido à história desse cidadão do mundo que foi um multicampeão pelo Internacional. Fernandão não é só uma personalidade na história do Inter. Por consequência, ele é uma personalidade na história do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, em tudo que envolva os gaúchos. Óbvio que ele merece essa homenagem. Também acho. Nisso nós concordamos, viu, Baldasso? O Fernandão é uma referência, aliás, muito mais importante. Não quero entrar em polêmica. Ele é mais importante que o D'Alessandro, não há dúvida. Ele é mais importante que o D'Alessandro. Eu acho que os dois têm uma importância semelhante. Mas ele foi campeão do mundo. Mais e ele foi o primeiro campeão da América como referência do time. O Falcão o Fernandão é mais importante que Falcão na história do Inter. Mais importante, não estou dizendo que é melhor. O jogador mais importante da história do Inter são é épocas diferentes, são épocas diferentes. É que o Falcão foi a referência de um clube que ganha o Brasil e ganha um título tricampeonato. E o Fernandão é um dos responsáveis e talvez o principal a colocar o Inter em outro patamar. O Fernandão jogaria em qualquer clube. time do Internacional campeão brasileiro. 7-5, 7-6 ou 7-9. No lugar do Flávio, do Dario. O Fernandão foi um dos jogadores mais inteligentes. O Fernandão não era veloz, não era muito forte fisicamente, ele era inteligente. Inacreditavelmente inteligente. É que o Falcão ele tem esse reconhecimento, ele é justo, porque o Inter ficou muito tempo sem ganhar também, né? Sim, também. Ficou muito tempo sem ganhar, ele figurou muito na história do Inter, né? Esse Internacional da década de 70, aliás, quero mandar um grande abraço, porque é a dona Vera Gubert, que viveu essa época colorada, né, um beijo para ela. Esse Internacional encantou todo mundo. E o Inter de 2006, ele encantou, ganhou o maior título, mas ele não era um super time. Era um super time, sim. Ele ganhou do Barcelona, mas sabe que foi um milagre. Não, mas ele era um super time, ele era um timaço para o Luiz Ribeiro. Mas o time do Internacional de 75, 76, pelo amor, me ajuda, Meneghetti. O Inter de 75, não, tá 76, encantou. Um time outro não era. Mas não é, mas é que não dá para comparar. Não dá para comparar, sim. Eu acho que ele é melhor, o time de 75. Ufa, graças a Deus. Eu acho o time do Internacional de 2006 o mais importante time da história do Inter. Não, ele era melhor. Não, mas aqui, eu dou os títulos mais importantes. O Inter de 2000... Tá bom, mas... O Inter de 2008, 2009 era melhor que esse de 2006. Não, esse é o maior time do Inter de todos os tempos. O time do Tite de 2008, 2009 é melhor que 70, melhor que tudo. Nenhum time do Inter foi melhor. Eu acho. Meteu 2-8 em 2 finais de gauchão. O time que tinha. Aliás, o Ardel tem do Caxias, viu? Quando o Juventude era uma toca histórica, hein? O Juventude era uma toca histórica. O Ardel disse o melhor time do mundo. O time que verdade, perdemos para o melhor time do mundo, o Ardel falou nessa época. Edinho, Magrão, Guinha Azul, Alex, Nilmar e D'Alessandro. Esse é o maior meio-campo de todos os tempos internacional. Eu vou te dar uma. Jogava mais que o rolo, Falcão e Carpegiani. Mais que o rolo compressor, que o rolinho, que o Carlito, que o Tesourinho, tudo. Nenhum Batista Falcão. Nenhum meio pra frente da história do Inter foi maior que isso. O Baldasso, quando tu voltar pra casa, que eu sei que tu vai ter tempo. Quando tu voltar pra casa, eu sei que tu vai ter tempo. Vai com o vidro aberto pra pegar um ar, assim. É que o Inter na década de 70 é que a história do vem só o mágico, mas era um positivo. O Caçapava era nota 5, o Vacaria era nota 5, o Cláudio Duarte era nota 5. Não, o Cláudio Duarte não era nota 5. 6. Não, era um bom lateral direito. Mas não era um extra classe. De qualquer time que tu pegue do Internacional recentemente campeão, pode pegar até o Ceará. Jogava menos que o Cláudio Duarte. Tá bem, é que a lateral direita do Inter é um problema histórico. Assim como eu acho que o Jorge Wagner, por exemplo, jogaria em 75, em 76. O Jorge Wagner joga mais que o Vacaria. Não, isso sim. Que o Claudio Mineiro já tem dúvidas. Magrão não joga mais que Caçapava? Não, são jogadores completamente diferentes. Guinha Azul não jogava mais no auge do que Caçapava? Não, cara, jogava. O Caçapava jogava demais. Acho que dá pra comparar. O melhor Guinha Azul mas o melhor Guinha Azul não dava posição. O Caçapava não era só um leão, mas era um leão, Daniel. O Guinha Azul era um leão. Não tinha um zagueiro como o Figueiredo em qualquer time desse aí. Bom. Não tinha um goleiro falou do meio pra frente. Falou do meio pra frente. Não tinha zagueiro igual, mas o segundo maior da história zagueiro estava nesse time. É o Índio. E o parceiro do Figueiredo no primeiro título era o Marinho Pérez. No primeiro era o Hermínio. Isso aí. Só que foi o Marinho Pérez. Mas o Ed de 2008 foi um fenômeno. Índio e Fabiano Heller era uma baita. Mas o João tem uma informação sobre o Marcelo Moreno, é isso, João?
Então, Meneghetti, o Marcelo Moreno fez um amistoso na estreia do técnico Júlio Valdivieso. Isso aí, Júlio Valdivieso, técnico da Bolívia. E eles perderam por 7-0 para a Argentina. Depois desta goleada, os jogadores trocaram camisas. E aí o técnico, que estava na sua primeira partida, criticou demais alguns jogadores, inclusive o Marcelo Moreno. Como uma reação a esta situação, o Moreno divulgou que não vai mais jogar pela sua seleção, pela seleção boliviana, principalmente enquanto esse treinador estiver lá. Porque ele disse que é normal perder para a Argentina, é um time que foi vice-campeão do mundo e que trocar camisa também é algo normal. Não está feliz com o comportamento da Federação Boliviana, que troca constantemente de trabalho, não existe uma continuidade, principalmente com o treinador que, segundo ele, falou bobagem. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Bola, oferecimento Skin, do jeito que o povo gosta. João, fecha daí, última informação. Matheus Biteco voltou a treinar com bola no time do Grêmio. Ele está emprestado junto ao Hoffenheim pelo menos até o final de dezembro. Depois, em dezembro, ele volta para a Alemanha. Um abraço para Lu, que mandou um recado, está nos assistindo, ele é gremista, e para o Sandro Calderon, que é corintiano, e diz que o Baldasso fala bobagens. Palpita aí, Inter e Corinthians, Grêmio no Atlético Paranaense. Inter e Corinthians, para mim, 2-0 Inter, Grêmio 1-0 no Atlético Paranaense. 2-0 Inter, Grêmio 1-1. 2-1 Inter sobre o Corinthians, Grêmio 1-0 no Atlético Paranaense. 1-0 Inter e 1-0 Grêmio. 1-1 Inter e 1-1 Grêmio. Muito bem, voltaremos amanhã, 1 da tarde. Tchau! Nesta quarta-feira, nós vamos continuar contando as histórias dos escoteiros do Brasil. Não percam, às 6:50, no Band Cidade. Meu sonho é que todo mundo tenha saúde. A gente se deu conta de uma coisa muito interessante aqui no Pão dos Pobres. As crianças reagem de uma forma positiva a uma realidade negativa de suas vidas. A minha paixão pelo mar já começou desde a infância. Eu ficava